Fala, meus amigos, tranquilo? André Luiz aqui. Hoje estou aqui, né, no programa Arte e Prosa, né, e eu vou entrevistar, é claro, um grande escritor, né, nascido em Portugal. Ele vai nos contar sobre sua carreira, não só como escritor, mas também irá nos contar sobre outras artes por trás da literatura, né? Filho de Luiz Felipe e Dona Odete Simões, né? Casado com a Dona Sandra, há 8 anos. Né? Tem dois filhos, o Tiago, de 30 anos, e o Rafael, de 27. Eu, André Luiz, estou falando do grande escritor, artista Luiz Roxo. Boa noite, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa noite, André, grande amigo, e boa sorte para o teu programa Arte e Prosa. Isso aí. Quero agradecer agora, em particular, pela essa simplicidade que você tem, porque a gente já se conhece, né? E não só por se conhecer, mas também por conta das nossas conversas, né? Luiz, eu queria que você contasse para mim, para dar um pontapé, né, inicial, a esse programa de número 1, né? Você tá estreando esse programa, o programa de número 1. A, a pergunta que eu creio que a maioria faz, ou pelo menos fazem, para você poder ter uma boa poesia, para você ter uma boa, não só uma boa escrita, mas uma boa influência, né? Seja ela espiritual, né? Ou seja ela física, como você trabalha esse sentimento da literatura? Como é o seu ver? Como é o seu ponto de vista? Pronto, é assim, eu comecei aos 10 anos a escrever, portanto, não quero aqui estar a falar muito sobre isso, mas provavelmente foi um dom que eu adquiri e depois, com o passar dos anos e com os estudos e com o conhecimento e com o ler, caminhei para o lado da literatura e da poesia. Não basta só aprender, é preciso também nascer um bocadinho com o dom da poesia, mas o dom da poesia só não chega, depois é preciso também juntar as duas coisas, o dom e ler bastante, principalmente ler bastante, e bons autores. E a parte da literatura no seu trabalho, ela envolve necessariamente qual ponto? Ela envolve algo mais científico, algo natural, o que acontece, ou é as duas? Como se diz, a arte da ficção e a arte da realidade. A realidade torna-se ficção e a ficção torna-se realidade. Depois já quase que não se conhece o que é realidade, ou o que é ficção, ou o que é ilusão, ou o que não é, ou o que não é. A ficção é a realidade e a realidade é a ficção. Mesmo que nós pensamos que tudo o que sai da nossa mente seja um pouco ficção, se calhar é um mundo paralelo verdadeiro. Portanto, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo, mesmo que pensamos que é qualquer coisa de ficção, se calhar é uma realidade concreta noutro espaço e noutro tempo, mas uma realidade, uma realidade. E no meu caso comecei a escrever mesmo bastante cedo e comecei a editar bastante cedo, desde 1983, e ler também muito, muito. Isso antes de escrever, aconselho a qualquer pessoa ler bastante. Exato. Eu creio que nessa nossa vida terrena, né, eu coloco que a nossa forma terrena de visualizar as posições da escrita, dos dizeres, da alma, digamos assim, ela é diferente da parte de quando dormimos, que os sonhos eles se afloram, né? Creio eu, de uma forma assim mais espontânea,
como as pessoas não podem voar, mas tem pessoas que gostariam. A sua percepção da parte da literatura, ela parte dessa forma também ou ela tem um outro caminho que algum escritor não tenha passado despercebido, mas que ainda não tenha esse envolvimento com a parte terrena e espiritual, né? A parte do físico e a parte do astral, digamos assim. Cada escritor, cada poeta tem o seu caminho, o seu lugar, o seu pensamento, logicamente. Mas ele é uma parte muito, muito, muito de outro mundo, digamos que espiritual, astral, cósmico, universal. E vamos muito beber essa fonte universal, que é a criação. A criação começa com, digamos, eu vou-lhe chamar aqui Deus, ok? Para todas as pessoas entenderem. Assim, e vamos beber essa inspiração à fonte inicial, que é, aliás, essa fonte inicial que nos dá meios, tanto espirituais como físicos, para nós podermos, neste caso, um escritor ou um artista, seja ele plástico, seja um artista qualquer, ter a iniciativa e o espírito de criar, ou isto é, estamos a repetir, não é? Digamos assim, que estamos a repetir um pouco o que o criador principal já fez, não é? Eu estou a escrever um livro, não é? Faz de conta, este é um dos livros meus, eu tenho à volta de 50 livros escritos. Mas este livro está aqui escrito. Será que fui eu? Agora, será que fui eu que o escrevi? Ou ele já estava escrito? Ou ele já estava escrito inicialmente? Sem ter percebido. Como algo astral, digamos assim, né? Eu fui beber à fonte, acrescentei logicamente alguns traços meus pessoais, não é? Minhas características, minha personalidade, minha experiência de vida, mas a base principal já estava escrito. Eu só o trouxe à tona fisicamente aqui, terrenamente, uma coisa que estava escondida numa biblioteca, alguns no Cosmos. Sim, portanto, se calhar se calhar este livro existe numa biblioteca cósmica. E eu gostava de pensar que existia uma biblioteca cósmica, que era bom. Sim. Que era bom, que eu já tinha emprego, na biblioteca. Assim que eu partisse deste mundo físico aqui no planeta Terra, já tinha emprego lá como bibliotecário lá na biblioteca cósmica, que era uma coisa boa. Já me dava para pagar uns boletos, já tinha emprego. Entendo. Levando assim a coisa mais divertida, mas se calhar é uma outra realidade. Então quer dizer que a tua parte como escritor, como a arte em um todo, porque eu quero entrar num outro esquema também da pintura, né? Eu quero entrar nesse patamar também. Então você seria um intermédio, então quer dizer que você seria uma ponte para dizer coisas que poderiam já ter escritos, mas que agora estão sendo passados terrenamente, é isso? Eu seria, portanto, uma ponte, um mensageiro, e vamos aqui, um mensageiro, entre aspas, apenas de um grãozinho de areia do que é a criação, da poeira da criação original. Seria apenas um raio de luz, apenas uma pequenina partícula de raio de luz da criação, que é criada por milhões de raios de luz. E eu tenho esta tal trilogia. Iniciei muito cedo com a escrita, com artes plásticas e a pintura, corri o mundo com a escrita, corri o mundo com a pintura e também corri o mundo com a música. Esta é a minha trilogia, música, pintura e escrita, não é? Que no fundo é um ato de criação. Sem o primeiro veio o som,
o mundo físico palpável foi criado pela vibração e tu que és músico poderás entender isso um pouco melhor, que todas as coisas começaram com uma vibração, neste caso musical, digamos assim, para todos entenderem, uma vibração musical, e que a vibração musical foi dando notas, essas notas transformaram-se em sons, os sons transformaram-se em palavras, e as palavras transformaram-se em frases que formaram paisagens pictóricas. Portanto, esta resumidamente, é a criação do universo que nós conhecemos, e o conhecido e o desconhecido, não é? Sim, Temos sim, o exato. lado que conhecemos e o lado desconhecido. O lado desconhecido, por vezes, tocamos nele e pode dar uma peça de arte musical, clássica ou não, pode dar uma peça, pode dar um livro. Eu estou a falar em arte mais pura, mais pura, uma arte tanto em prosa como poética mais pura, no sentido das palavras. Depois temos outro tipo de género de literatura, que é novelas, romances, são coisas um bocado mais terrenas, pronto, séries, que dão séries, guiões para filmes, etc. Eu não estou a falar dessa parte, estou a falar da parte criativa da arte. Sim, sim. Desculpe, como um todo, né? Tanto a prosa, como a poesia, como a música, né? Como te acontece a ti, como tu fazes músicas mais comerciais, certo? E essa é uma parte mais terrena, digamos assim, músicas para descontrair as pessoas, para entreter as pessoas. Ou também já experimentaste fazer em casa música e já fizeste música assim mais experimental, mais astral, mais cósmica, mais que te dá até mais prazer de fazer, mas não é disso que vives, não é? Desse tipo de música. É uma música que nos dá uma noção e sensação de mais felicidade, mais calma, mais prazer, não tanto a parte do entretenimento, digamos assim. Como também está relacionada a imagem. A música, as palavras e as imagens. É a trilogia. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade, digamos assim. É a Trindade. Né? Temos aqui um participante, aqui, ó, o grande Fernando Antônio Fonseca. Olá, amigos, boa noite, boa entrevista. Muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade se quiser fazer alguma pergunta, beleza? Sinta-se abraçado aí. Luiz, eu percebi, ou pelo menos creio que eu tenha percebido que o seu lado das palavras, que creio que o seu livro, tanto esse como os outros, ele fala muito de parte astral, fala muito sobre difícil, pelo menos o que eu observei das suas palavras, ele se trata muito mais da parte espiritual do que uma parte terrena. Lógico que nós temos um empréstimo aí do nosso lado terreno, sim, lógico, mas ele vive um pouco mais do cósmico, ele vive um pouco sobre a essência de uma imaginação sobre o som. Ou seja, você tem aquela imaginação, é lógico que você não vai fantasiar certas situações, porque a literatura ela pode ter sua fantasia, tudo, para dar um colorido a mais, é claro. Mas eu creio que o seu pensamento, creio, mas não afirmo, porque aí é você que vai nos dizer, a sua percepção na literatura, ela causa mais impressão espiritual de algo de vida após vida, de algo que já vivemos aquilo e hoje eu vou representar o que eu vivi de uma outra forma, né? Sem que seja telefone sem fio. Então,
você tem essa visão, você procura ver não só algo que possa acontecer no futuro, digamos assim. Não estou falando de clarividência e tudo mais, mas estou dizendo que você pega algo do passado que, sim, possa ter vivido, que eu creio nisso, possa ter vivido com o passado que você viveu em terra, com o presente atual que possa acarretar em um futuro de tudo isso. Então, os livros, do livro 1 até o atual, ele fala sobre mais a parte espiritual do que a parte terrena. E por quê? Eu começo toda a minha prosa e toda a minha poesia e escrita no geral, parte de coisas simples, elementos simples, naturais, físicos, como o ódio, como o amor, como a raiva, coisas, elementos simples do ser humano, não é? E parto depois para uma escrita que fica um bocado acima dos seres humanos. Essa escrita, por vezes, esconde. Essa escrita revela ou transmite alguma sabedoria espiritual, e esconde algumas frases, digamos que é um código assim mais escondido de palavras e frases que são para que talvez as pessoas quando leem, acontece muita vez, leem um texto meu, mas que lindo, que linda prosa poética de amor. Eu começo-me a rir. De facto, mas que linda prosa poética de amor para uma mulher, digamos assim. Eu começo um bocado a rir, porque não é nada disso que, à primeira vista, à primeira leitura, é isso que até parece que seja o texto. Mas se nós distanciarmos um bocadinho terrenamente, ele não transmite nada disso, pelo contrário, transmite mensagens e outro tipo de mensagens, outro tipo de ensinamentos, um bocado para cima dos terrenos. Obviamente que há gente que se apercebe disso, há gente que não se apercebe disso, e a minha escrita nos últimos tempos tem caminhado um pouco mais para o lado astral e a fazer outro tipo de perguntas, não só fazer outro tipo de perguntas, por exemplo, onde começa a nossa viagem e acaba, como é que nascemos, porque nascemos, de onde viemos, para onde vamos. Não faço só essas questões, como também as respondo. Talvez não as responda tão obviamente como as pessoas querem ler tão literalmente as coisas. Eu respondo-as na mesma, mas um bocado mais obscuramente. Obscuramente, isto é, cada pessoa tem que estar preparada para os seus degraus na sua escada evolutiva espiritual. Obviamente que, não, obviamente que não se pode dar a um principiante a pérolas, porque senão ele perdia-se. E, portanto, o iniciante tem que começar por um primeiro degrau de escada, para depois ir subindo aos poucos as escadas e percebendo as palavras. É como, por exemplo, muitas parábolas e frases, por exemplo, de Jesus Cristo, que parecem uma coisa muito simples, uma coisa muito simples, uma coisa, às vezes até coisas que não fazem sentido nenhum, o que ele disse, o que ele falou, mas se estudarmos um pouco mais sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a teologia, sobre a filosofia, etc. por aí fora, então aí vamos buscar palavras ocultas e outras mensagens mais ocultas. E a ler aqui deste livro, ir ao encontro disso, aqui um pequeno texto, onde começa a nossa viagem e acaba, onde começa a nossa luz e acaba, onde começa a nossa jornada e acaba, onde começa a nossa alma e acaba, onde começa a nossa vida e acaba, onde começa a nossa morte e acaba, onde começa a nossa missão e acaba, onde começa o nosso inferno e acaba, onde começa o nosso paraíso e acaba,
Onde começa o nosso fim e acaba? Onde começa o nosso ódio e acaba? Onde começa o nosso desespero e acaba? Onde começa a nossa esperança e acaba? Onde começa o nosso segredo e acaba? Onde começa o nosso medo e acaba? Onde começa o nosso mistério e acaba? Onde começa o nosso universo e acaba? Onde começa tudo e acaba? Será que tudo acaba? E então a voz de Deus me respondeu: nada acaba, porque tudo é uma viagem infinita. Nada acaba, porque tudo é eterno dentro da luz. Nada começa e nada acaba. Eu estou para além de tudo isto, de todas as coisas visíveis e invisíveis, mas eu guardo-te em mim. Interessante, muito interessante. Inclusive, eu tinha visto já essa postagem, né? Inclusive, já fui pesquisar sobre isso aí, né? Você colocou um trecho, eu lembro disso aí. Quando você começou a ler, eu lembro, foi postado. Temos aqui uma participação do Inaldo Tenório de Moura Cavalcante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ó, pode fazer, já mandou uma pergunta aqui. Se quiser fazer mais, fique à vontade. Uma pergunta para você, Luiz, é claro, né? A arte da escrita dessa discussão requer liberdade de narrador e personagens para que seja funcional. Você, Luiz, usa sua prosa para passar alguma lição, passar mensagens? Sim, tinha respondido aqui há pouco. Sobretudo é para passar mensagens e também algum aprendizado para as pessoas, algum ensinamento para as pessoas. Agora cabe a cada um a poder ter essa capacidade de ler esse ensinamento, essas mensagens ou não, e, e quem pega hoje num livro, amanhã, obviamente, esse é um dos mistérios dos livros. Se hoje pegamos num livro e lemos um texto, daqui a um ano, se pegarmos no mesmo livro, no mesmo texto, e podemos tirar conclusões até bastante diferentes da primeira vez. Esse é um dos mistérios dos livros. Aliás, queria aqui dizer a todos que estão em casa e aqui ao André, que as palavras, aquela tal trilogia, o Filho e o Espírito Santo, o tal, o som, as palavras, a vibração que dá o som e depois o som que dá as palavras e que depois dá as paisagens que elas inicialmente foram pictóricas. Vamos imaginar uma praia. Foi como imaginar um pintor a pintar uma praia num quadro e de repente o pintor desaparecer e a praia ser real. E aconteceu assim. Se tirarmos o som, se tirarmos as palavras, se tirarmos as paisagens, a alma do mundo desaparece. Hoje ouve-se lixo. Desculpa. Hoje ouve-se lixo de música, e eu não vou estar aqui a contemplar, nem vou estar aqui a dizer, peço desculpa, não. Hoje ouve-se lixo de música, lê-se lixo de textos fake e olha-se principalmente para um celular. E eu vou dar o exemplo. Estamos numa paisagem, nós sentados, mais a nossa esposa ou namorada, ou seja lá quem for, e o que é que acontece? Temos à nossa frente realmente o pôr do sol, por exemplo, um pôr do sol, não é? Mas não estamos a olhar para o pôr do sol, estamos assim com o celular a tirar uma imagem ao pôr do sol e depois começamos a distribuir essa imagem pelas redes sociais e a dizer que bonito, estou sentado aqui numa paisagem ao pôr do sol.
Chegamos em casa, nem sequer vimos nada disso. Não vimos realmente o pôr do sol. O que vimos foi o que nos ocupámos. O que nós não sentimos o pôr do sol. O que nós ocupámos foi a tirar a imagem e a espalhar pelas redes sociais, a dizer que fica bonito aqui eu a tirar uma selfie no pôr do sol, mais a minha esposa, mais a minha namorada, ou sozinho, não interessa. Não sentimos o pôr do sol. Lemos lixo, fake, ouvimos lixo de música e já não sentimos a paisagem. O que é que e por isso é que o mundo está como ele está, sem alma. O que acontece o que é que acontece num mundo sem alma? Acontece a degradação, a conspurcação e a miséria humana. Não só a miséria humana económica, não é? Ricos mais ricos e pobres mais pobres, não é? Mais fome no mundo, mais poluição no mundo, etc. por aí fora, não é? Derivado à falta de um espírito, não é? Que o espírito já não se alimenta da alma do mundo, porque ela está conspurcada. Guerra na Ucrânia, guerra em vários sítios do mundo, na África, e por aí bem. O que é que quer dizer? Há uma outra coisa que as pessoas estão muito enganadas. Anda tudo aí muito doido da cabeça a dizer que a inteligência artificial vai matar o homem. Não, não é verdade. Não é verdade. A inteligência artificial não vai matar o homem. O homem é que se está a matar ele próprio. Há muitos anos. Portanto, o homem já está a apontar o dedo a uma inteligência artificial que é verdadeira, ok, ela é real, mas já está a acusar uma inteligência artificial de que qualquer dia até a inteligência artificial vai matar o planeta, os elefantes, os tigres e a Amazónia, vai arder as florestas e vai arder tudo. Não! O homem gosta muito de se escapar às suas responsabilidades, não é? E já está a acusar outro de uma coisa que ele próprio faz. Não sei se me fiz entender. Sim, sim, sim. Só corrigir uma coisa aqui. O nosso amigo aqui, Inaldo, né? Inaldo Tenório. Ele tinha comentado sobre para que seja funcional, e não é. Eu estou corrigindo aqui, é ficcional, tá? Então, só estou corrigindo aí. Eu quero que vocês tentem me entender um pouquinho, eu já estou chegando a um certo patamar aí. Mas está corrigido. Por mais que tenha passado um pouquinho, né, da correção, mas está aí, tá bom? Então, ele quis dizer sobre... Não é funcional, é funcional, é ficcional. Beleza? É da pergunta do nosso Inaldo Tenório. Eu gostaria, Luiz, que você pegasse uma poesia que marcou a sua entrada para a escrita. Aonde que você falou, onde que você pensou assim, esse vai ser o carro-chefe, essa vai ser meu pontapé inicial. Olha, essa vai ser a onde é uma boa pergunta. Comecei a escrever, como eu te disse, aos 10 anos. Sim. O meu primeiro livro foi editado aos meus 17 anos. Ele está aqui no meu primeiro livro. Olha aí. Um livro muito rudimentar, é um livro que já tem muitos anos, é de 1983. Bela capa, bela capa. Com 158 poesias. Magnífico, magnífico. E em 1983, eu comecei a escrever com 10 anos de idade. 10 anos? Sim. E em 1983, no meu primeiro livro, escrevi isto. Sobre corpos vivos de compositores atuam e o mundo gira, cheio de loucura. Entendi. E estas palavras de 1983, estamos em 2023, estão atuais. Sim, exato. Eu estava prestando atenção, exato.
porque é uma coisa assim que é algo que não é só marcante, mas é algo que é o acontecido, é o que vivemos, é o que é, né? Então não tem como você tirar isso de cena, não tem como você tirar isso da vida humana, né? Da vida terrena, vamos colocar dessa forma, né? Eu gostaria de saber uma coisa, de toda as palavras bem escrita e bem dita, né? É claro. Por que que, as pessoas, é lógico que você vai ter que falar por você, né? Porque nem todo mundo, como dizem Engenheiros do Havaí, né? Todos iguais e tão desiguais, um mais iguais que os outros, né? Aproveitar o embalo aqui. Por que tantas emoções? Vamos dar uma reformulada na pergunta aqui. Por que tantas emoções elas são afloradas através da escrita, mas é lógico que não vamos pegar para um lado mais pessoal, jamais, jamais. Não é o foco desse programa, não é o foco. Mas ele pende, pelo menos, para essa situação, para que seja esclarecida os dois lados da moeda. Tantos vernáculos, tantos verbos, tantos pensamentos. Por que a vida, ou essa possível vida do escritor, romancista ou qualquer outro do gênero, dramático, da parte do drama e tudo mais, do terror e tudo, por que envolve isso nos papéis em branco? É por algo de vivência? Eu já não estou caindo naquele patamar de algo que já presenciou, mas sim algo da vivência, ou será que é algo que nós precisamos querer passar para a humanidade, algo que nós, artistas no geral, vamos colocar dessa forma, não conseguimos liderar? Como se fosse um exemplo, você vê uma casa, um exemplo, claro, né? Eu vou colocar o lado material aqui, mas é só, como eu disse, enfatizando um exemplo. Você vê uma casa de 1 milhão, você sabe que você pode chegar lá, mas como chegar? E se você já obtém esse dinheiro, né? Esse fruto adaptável de algumas ocasiões, né, que eu não quero colocar aqui, mas eu vou comprar essa casa, mas depois que você compra, ainda há uma satisfação que ainda não preencheu, ou, em resumo, de tudo isso, em resumo, por você ser um escritor, tem algo que você escreve que ainda você procura na sua vida pessoal, como um todo, não precisa ser uma coisa pessoal em casa, mas como um todo, tem algo da escrita que eu queria poder fazer isso, mas eu vou deixar as palavras dizerem. Tem algo dessa forma? Sim, sempre. A escrita, como a música, como a pintura e outras formas de artes, a dança, etc. Outras formas de arte. Elas são formas de arte poderosas porque têm o poder da criação. Né? E o poder da criação, a nós, a seres humanos, dá-nos o poder da inconformidade. Portanto, somos sempre inconformistas com a nossa obra e com as nossas coisas. Estou a falar de mim, claro. E obviamente que a criação é tão grande que a minha obra não se esgota. Eu tenho sempre coisas novas a escrever, coisas novas a compor, coisas novas a pintar, enquanto sentir essa centelha de luz do ato da criação. Enquanto tiver essa centelha, essa luz, o meu poder criativo não se acaba. E o meu poder criativo, como eu expliquei, para deixar, neste caso, para deixar mensagens, frases, etc., e para as pessoas pensarem um bocadinho nesta cortina de fumo que hoje a humanidade vive. Hoje a humanidade vive completamente, entre aspas, uma cortina de fumo cega, né?
por uma ilusão de uma coisa que não é. Há forças que querem que seja, que acreditem que seja essa a forma de viver, a forma mais humana de viver e mais escrava de viver, seja essa, e que acreditem que realmente o dinheiro é o centro de tudo, mas essa não é, logicamente, o verdadeiro sentido da vida, ou porque nós nascemos não foi esse sentido, mas foi o sentido espiritual. O espiritual para o encontro, primeiro da nossa felicidade, não é? Da felicidade dos outros, porque nesta vida terrena esquecemos-nos dos outros, não é? Andamos sempre a correr até nos esquecemos de nós próprios. Portanto, se nos esquecemos de nós próprios, que até corremos tanto que a nossa sombra fica mais para trás, fica mais atrasada. Temos que voltar atrás para agarrar a sombra, para ir buscar a sombra, para nos acompanhar, um pouco assim, falando um bocado personalizado em uma metáfora. Se nos esquecemos de nós, também nos esquecemos dos outros. A matança é tão grande, a matança e o sangue é tão grande, que o mundo é este sangue, esta guerra que se vê. Mas não é, mas alguns creem que isso é a verdadeira vida. A verdadeira vida, uma casa de luxo, um carro de luxo, um barco de luxo, um avião de luxo, sei lá, qualquer coisa. Sim. Um solar de luxo, não é? Etc. para aí fora. Mas essa não é a verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é a verdadeira espiritual. Certo. Mas estão todos embutidos numa cortina de fumo, e é difícil, obviamente, para uma pessoa, digamos, que vive envolvido no meio desse tipo de pessoas, depois despertar para um novo mundo, um novo sentido e um novo caminho. Um novo caminho que não é nada disto que nós temos agora. Certo. E nesse mundo caótico, nesse mundo que que nós valorizamos, mas nós não somos a maioria, né? É lógico que o que eu pergunto, o que eu procuro explanar aqui, em palavras curtas, quase que creio que nem sempre, mas nesse mundo tão caótico, nesse mundo... Eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas nesse mundo doente, como é lógico que existe a esperança, mas como o Luiz Roxo, o escritor, ele procura, durante esse clima tenso que existe em determinadas partes do mundo, né? Não vou falar sobre regiões, mas do mundo, como ele consegue ter uma certa posição de liderança com escritas sutis, suaves e, ao mesmo tempo, impactantes, sem torná-las agressivas e rude. Como o Luiz Roxo, o artista Luiz Roxo, ele interpreta o mundo caótico com o mundo da libertação da escrita. Quem ler os meus textos tem essa resposta. Digamos que os textos, como eu há bocado estava a dizer, eles em si transportam o mundo terreno e envolvem as pessoas de uma forma que elas próprias deixam de ver o escritor, que sou eu, e elas próprias se transformam na própria personagem e estão a viver o que está lá escrito. Por exemplo, o teu ombro carregava insustentável peso do mundo, silêncios de pássaros, mar ao fundo. O teu ombro carregava sal de palavras, gritos e amarras, horizontes,
por onde lavras. Hoje, por dentro da minha voz, dir-te-ei sobre as pedras, sobre o mar, que a minha maior loucura é pelo caminho amar. Hoje, por dentro da minha voz, dir-te-ei de mim, sem o meu nome, palavra a palavra, de olhos fechados, em cima de 7 céus parados e embaixo de 7 infernos espalhados. Dir-te-ei como o meu corpo se move pela terra ácida, estéril, carregando o insustentável império dos homens falidos, dos homens perdidos, dos homens sem rosto escondidos. É que, nos dias das árvores sem folhas, as minhas mãos trêmulas colecionam folhas caídas, semeiam na terra sangrenta palavras feridas, poemas ao vento, onde neles eu me reinvento. É que nos dias de árvores sem o silêncio dos pássaros, os homens passaram a viver num mundo sem oxigênio, apenas um tempo para comerem fotos e ouvirem ruídos, um monólogo teatral trágico das ilusões do mundo. Exato, ilusões do mundo. Isso aí é um foco que nem tudo é ilusório a partir do momento que a gente não coloca aquilo como um patamar, um ponto onde que possa atrapalhar um ao outro. O mundo ilusório, o mundo fantasioso, ele traz algumas consequências que eu, por ser uma pessoa espiritualista, consigo compreender a direção das palavras. Eu consigo, de tudo que você disse, é perceptível que tudo tem um destino certo para cada momento. Tudo tem uma resposta para aquele que quer entender. Tudo tem um sentido para aquele que quer compreender. Eu observo as suas palavras, o seu falar, né? Não só dizendo das suas poesias, dos poemas, etc., mas também como algo que incrementa, que dá aquela satisfação de que existe um caminho, o caminho está na sua frente. Você tem que se libertar de uma certa forma que você vai compreender a sua vida para que você veio na Terra. A minha observação sobre a sua literatura, sobre as suas explicações, ela, pelo menos para mim, pela minha humilde observação, porque eu não sou um exímio, não sei se eu posso falar dessa forma, letrista e tal, tudo mais, mas eu procuro conduzir de uma forma racional, sem exageros, qualquer tipo de essência astral. Todo mundo fala de arte, porque de tudo isso que eu estou te falando vai vir uma pergunta. E como você coloca bem as palavras, não só porque escreve livros e tudo mais, mas que você consegue captar o sentimento tanto do próprio eu, da vivência que passou, quanto das próprias pessoas que supostamente possa ter passado pelo mesmo caminho, com graus diferentes. Você, como visionário sem rótulos, mas uma pessoa visionária pode ser do passado, presente e futuro, uma pessoa que observa a pintura, ela tem o mesmo sentimento da escrita que aflora os ouvidos? Tem. Ou ela parte de um sentimento totalmente à parte? Não, tanto a pintura, as artes plásticas, como a música, como a escrita,
todas elas partem do mesmo criador, como eu já expliquei. E todas elas transmitem mensagens. Obviamente, como eu te falei, primeiro a vibração, o som, as palavras e no fim deu as paisagens, a forma pictórica. Portanto, seja um campo com ovelhas, com árvores, etc. Na criação terrena, digamos assim, ela transforma-se em física, em terrena, porque existe o tempo aqui, né? Estamos presos, entre aspas, aqui estamos presos no tempo, não é? Nós somos os prisioneiros aqui do tempo. Ponto 0, vibração, som. Ponto 1, as palavras, frases. Ponto 3, as paisagens. Isto tem uma diferença milésimos de segundo. 1, 2, 3. O som, embora transmita a mesma mensagem, transmite uma mensagem mais profunda. As palavras, embora transmitem a mesma mensagem, ela está atrasada 2 pontos. Direciona o ser humano, o terreno, para um outro sítio. Por isso é que se complementam muito bem o vídeo, a música e as palavras, não é? Quando nós estamos a ouvir um vídeo artístico qualquer, agradável, que nos faça sentir bem, qualquer música, uma música qualquer que nós gostamos, ou um artista que nós gostamos, ou uma banda, aquilo parece harmónico, não é? O vídeo, junto com as palavras e junto com a imagem, as palavras e a música. Aquilo é um conjunto que fica bem, que se conjuga. Há uma certa diferençazinha de pontos e cada um transmite a sua... As palavras transmitem uma coisa, embora seja o mesmo ponto inicial, o som outra coisa, embora seja o mesmo ponto inicial, e a imagem, o som, a imagem, embora seja o ponto inicial, transmite outros sentimentos. A imagem, por exemplo, o que eu estava a ler aqui no texto, a imagem pode transmitir o sentimento de vida, né? Estás a ver o mar, estás a ver um peixe, estás a ver um cão na praia, né? Um golfinho, transmite um sentimento de vida. Ou podes estar numa floresta e a floresta estar a arder, transmite uma sensação de inferno. E essa é a realidade do teu interior. No teu interior, todas as pessoas têm a fonte da vida, a fonte da morte e do inferno. Ou digamos, entre aspas, do céu, para todas as pessoas agora aqui entenderem um bocadinho. Dentro de nós existem essas fontes todas. Existem estas formas físicas, não é? Porque depois o som torna-se audível, não é? Já transmite outras sensações. E a escrita aprofunda-te mais o ensinamento sobre as coisas. Mas embora tudo parte do ponto inicial, o ponto número 1. Saímos do ponto número 1 e a nossa missão, digamos assim, resumidamente e muito bruscamente e muito resumidamente, é para voltarmos ao ponto inicial. Eu estava... E não quer dizer, já agora quer dizer, porque os seres humanos confundem muitas coisas, não quer dizer, esta coisa não quer dizer, porque nós pensamos que somos os únicos. O ser humano é muito egoísta, pensa que é único, que é um ser único, não é? O cão já não é um ser humano, coitado, é um cão. Não, o cão é um ser humano, é um ser vivente, veio do mesmo sítio. Se deixarem de existir, antes de existirem os seres humanos, existiram os dinossauros. Portanto, andavam cá primeiro que os homens. Portanto, até se justificava que o homem acabasse e voltassem os dinossauros, não é?
foram os primeiros a chegar, porque é que cabiam ser os homens a ganhar aos dinossauros? Isto é uma coisa que as pessoas confundem muito, porque são muito egoístas, são muito agarradas ao físico. Não, nós somos o maior, nós pensamos, nós somos inteligentes. Não, o ser humano não é inteligente. Uma coisa que vocês todos estão enganados, o ser humano não é inteligente. Se o ser humano fosse inteligente, não estava o mundo como está, certo? Nós somos seres humanos, pensamos. Não, se o ser humano pensasse, não havia mortes de crianças, as crianças não morriam à fome. As florestas não ardiam, se nós pensássemos. Não havia ninguém a morrer à fome, nem nada. As doenças, não inventavam doenças para o ser humano morrer. Nós é que somos uns grandes assassinos de nós próprios. Portanto, não somos inteligentes, tampouco não somos seres pensantes, como nós pensamos, porque senão nada disso acontecia. E, portanto, somos egoístas, isso somos, e pensamos que o ser humano é o único centro do universo. Não, o ser humano é uma formiga do universo, é uma poeira do universo, é uma areiazinha, um grãozinho do universo. E se esse grão de areia que se chama o homem desaparecer, o universo não acaba. Pelo contrário, continua a evoluir. Não é? Portanto, devíamos pensar um pouco mais sobre o nosso futuro. Se continuarmos assim, se o mundo continuar a girar desta forma e desta rotação, no sentido contrário ao espírito e à evolução espiritual, se esta rotação contrária continuar loucamente, nós devemos parar e pensar, vamos nos extinguir. Não pela culpa da inteligência artificial, mas pela nossa própria culpa. Matematicamente falando, se for falar matematicamente, seria quase uma dízima periódica, né? Diz. Eu disse que, se fôssemos pensar matematicamente, seria uma dízima periódica, né? Ou seja, teria continuidades, né? Eu queria só falar uma coisinha. Teve um breve congelamento aí, pessoal. Só que a gente deu a continuidade como se... Bom, pelo menos para mim congelou. Nós demos continuidade como uma entrevista normal, tá? O interessante é isso, é você manter aquele foco sem perder a intenção. Eu gostaria... estamos chegando ao término, né? Eu gostaria de agradecer e de coração e dizer que foi uma maior honra, tá? Você, como amigo, eu ter esse privilégio de falar que é amigo e o privilégio de ter ouvido, né, você falar sobre a poesia, o seu entendimento das palavras, eu não digo em organização, mas o sentimento que as palavras, elas conduzem a vida, né? Então, eu deixo aqui mas antes da finalização, não é assim, a coisa não é assim. Lembra aquela vez que você falou assim, agora eu vou colocar você no fogo? Entendeu? Tem uma coisinha aí. Eu gostaria de, além de ter dito isso, agradecer, tá, essa sua participação, que para mim, como eu disse, foi uma honra. Fiquei muito feliz, tá, de você ter aceito essa prosa, essa arte e prosa, né? E tem alguma possibilidade... A pergunta antes das considerações aí, são duas coisas. Primeiro, tem alguma possibilidade de você mostrar alguma arte que você pintou? E segundo, tem a possibilidade de você, claro, falar mais uma de suas poesias, você escolher uma do livro atual, é claro, nós temos... Inclusive, quero que você faça propaganda do seu livro, isso é essencial, tá?
E a pergunta é essa: se tem a possibilidade de você mostrar alguma de suas artes, né, que tenha pintado, e a outra é você nos dar o ar da graça da poesia do livro atual. É com Como, você, grande Luiz. como as minhas artes, eu tenho muito quadro e muita coisa espalhada por alguns sítios da Europa, principalmente pela Europa, quadros, etc. Alguns estão guardados, outros estão em Portugal, outros estão aqui. Tenho bastantes desenhos, aqui posso mostrar, não? Aqui está. E também faço as minhas capas dos livros, portanto, o meu designer dos livros, portanto, quem for também à Amazon encontra lá alguns livros, porque como comecei a escrever muito cedo, desde 1983 ainda não existia a Amazon, né? Portanto, mais de metade da minha escrita e dos meus livros é física, não é? Alguns livros já se acabaram e não vou editar, logicamente, porque se venderam todos. Só muito mais recentemente na minha vida é que surgiu a Amazon, não é? Onde se publicam os livros digitais, etc. para fora, e tenho lá alguns livros digitais já na Amazon disponível para quem quiser ler digitalmente. E é muito mais fácil, tem outros inconvenientes, mas pronto, a ler digitalmente. Para acabar, se calhar começaríamos aqui por um texto do princípio do livro. Podemos fazer isto. Podemos ler este. Podemos ler este aqui. O teu abraço. O teu abraço tinha palavras de silêncios, memórias rasgadas e uma breve lágrima de saudade. O teu abraço tinha palavras de abraços, o incomensurável infinito e uma breve lágrima azul de ondas do mar. Aqui, na margem do mundo, nada mais existe que o abismo sombrio dos homens, mergulhados na intolerância de tanto gritar para dentro de si mesmos. Os pássaros tinham há muito abandonado as cidades. Deles restavam apenas as suas sombras nos ramos das árvores petrificadas. Sim, aqui, na margem do mundo, o desassossego dos homens transformava-se em grandes bolas de fogo que engoliam as suas almas. Oh, homens, que hoje mais não são que coletores do seu próprio lixo que inventam. Oh, homens, que hoje mais não são que marionetas do seu próprio jogo. Mas, na outra margem do mundo, habitavas tu por dentro do teu abraço, abraço que esconde silêncios, abraços que escondem abraços, palavras que escondem palavras, mãos que escondem mãos, memórias que escondem memórias. O universo respirava fundo, ao fundo do sentido dentro de ti. Os teus silêncios eram mãos fortes e ao mesmo tempo pétalas frágeis de rosas brancas, onde cachoeiras de lágrimas espalhavam na terra seca sementes e abraços de esperanças. E ficamos com os abraços de esperanças para o mundo. Exato, é o que todos precisam, né? Luiz, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, antes de tudo, é lógico, antes dele dar as considerações aí, dizer as considerações, quem quiser comentar, mandar sua pergunta, é claro, o Luiz ele vai estar atento também, ele vai responder as suas perguntas, tá? Sim, eu prometo responder lá embaixo. Eu prometo responder lá embaixo. Exatamente. Beleza? Então, Luiz, onde pode futuramente, futuramente não, mas nesse presente futuro, onde podemos encontrar os seus livros, o seu contato para palestras, creio que você dá palestra, fala sobre a poesia, etc. Como faz para encontrar o Luiz? É muito fácil, através do Facebook, né? Luís Roxo, ou os meus livros estão na Amazon, né? Também. Portanto, é muito fácil de encontrar.
E deixar uma Maravilha. mensagem no Facebook ou na Amazon, que depois eu respondo. Se quiserem encomendar livros ou físicos ou digitais, é fácil me encontrar. Luís Roxo no Facebook. Aí, maravilha, hein? Luís, mais uma vez, quer dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. A casa é sua. Quero-te agradecer ao teu programa Arte e Prosa. Portanto, o teu programa tem muito para onde andar, porque tem muito sentido, tanto a arte e prosa na música, arte e prosa na escrita, arte e prosa na dança, qualquer forma de arte, o teu programa tem muitos convidados, obviamente que sim, e desejo-te as melhores felicidades. André Luiz, um dos melhores guitarristas do Brasil. Obrigado. Boa noite, e boa noite a todos para aí em casa. É isso aí. Obrigado aí ao grande Fernando. Amanhã, hein, Luiz? Amanhã o grande Fernando, né? Grande Fernando. Ele vai falar aqui sobre o seu trabalho artístico aí. Obrigado também ao Inaldo. Eu vou dar uma revisada aí no vídeo. Eu acho que eu falei Irinaldo, né? Inaldo Tenório. Deixa eu corrigir aqui com mais paciência. Inaldo Tenório de Moura Cavalcante. Obrigado também pela sua participação. Obrigado aos futuros participantes das próximas lives. Luiz, é isso aí. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado.